Buenas, pessoal do Tia Linux 2021. Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Zordan, engenheiro de software há aproximadamente 7 anos aí. Mais recentemente, estou trabalhando como engenheiro de acessibilidade. E por conta disso, na apresentação de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como está sendo o meu trabalho como engenheiro de acessibilidade e como nós trabalhamos na nossa equipe as páginas da web para que elas fiquem acessíveis, principalmente as pessoas com alguma dificuldade motora ou alguma deficiência visual, né? Vamos começar então pelo termo accessibility. Nós aqui da área carinhosamente chamamos accessibility de ally, né? Uma maneira de encurtar a palavra, né? São 11 letras entre o A e o Y. Então, toda vez que eu usar o termo ally, estou me referindo à acessibilidade, né? Ah, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, vem surgindo bastante essa necessidade de tornar as aplicações da web acessíveis, né? Principalmente aí para as pessoas com alguma deficiência visual ou motora. Então, muitas empresas, elas estão abrindo vagas para pessoas com deficiência, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. E as aplicações da web, elas têm que oferecer suporte a esse público, né? Uma coisa que eu aprendi trabalhando com isso é que a acessibilidade não apenas ajuda essas pessoas, ah, ela pode ajudar também em momentos em que a deficiência é temporária ou situacional, como, por exemplo, digamos que eu ou você estamos com a vista cansada no fim do dia, né? E está difícil de olhar para a tela. Então, nós podemos usar recursos de acessibilidade para nos ajudar, né? Como, por exemplo, usar a lupa de zoom, né? Ou, por exemplo, digamos que a tela do nosso laptop quebrou e nós não enxergamos nada. No momento que a gente está acessando uma aplicação que está preparada para acessibilidade, nós não precisamos da tela. Basta a gente ter caixinha de som e o teclado que a gente consegue navegar e usar a aplicação normalmente, né? Ou, por exemplo, também, se o usuário está trabalhando no computador, só que ele tem um filho que está chorando no colo dele, ele precisa segurar o filho com uma mão e operar o computador com a outra, também é mais um exemplo de deficiência situacional. E a UX e a acessibilidade vão ser áreas que vão conversar. No nosso projeto, nosso PO de acessibilidade, ele está a todo momento conversando com a área da UX para que eles possam ter soluções que sejam acessíveis e que tragam uma boa experiência para o usuário, né? Por último, eu deixei ali um pensamento pessoal meu, que quando nós preparamos as nossas aplicações para serem acessíveis, nós automaticamente estamos contribuindo com o software livre, na minha opinião, né? Porque nós abrangemos o leque de pessoas que podem utilizar o que nós estamos desenvolvendo. Então, eu acho que é muito importante. Então, em respeito a Ally, nós vamos ter o Web Content Accessibility Guidelines. É um documento, são 7 capítulos, eu vou até abrir ele aqui, né? Esse documento aqui, ele vai dizer tudo que a tua aplicação web precisa para ser oficialmente considerada acessível, né? Se você ler esse documento de cabo a rabo, você vai ver tudo que é necessário para a aplicação ter uma nota boa, né? Para ser considerada acessível. E as empresas de auditoria, né? Elas vão tomar como base esse documento na hora que elas forem homologar a aplicação, né? Mas na prática, né, eu gostaria de mostrar um conteúdo bastante prático hoje, né? O que nós podemos fazer para estar em conformidade com esse documento, né? São 3 coisas que o engenheiro de acessibilidade trabalha no dia a dia. Adicionar suporte ao teclado, aos leitores de tela e ajustar os níveis de contraste. Vamos começar então vendo o que é
adicionar suporte a teclado efetivamente, né? Então, nossa página da web vai ter vários elementos interativos, como links, botões, campos de texto, etc. Então, todos esses elementos, eles precisam ter suporte a foco, né? E quando ele for focado, é muito interessante também que ele tenha um recurso visual que represente que ele está focado. Aqui, por exemplo, eu peguei o Stack Overflow, o cabeçalho dele, tem esse troféuzinho aqui, esse botão, né? E quando eu foquei nele com o teclado, ele veio essa borda preta aqui. No YouTube, nós temos aqui esse menu que quando ele foca, ele fica essa camada opaca por cima, né, de jogos aqui, estou focando ali. E por último, eu abri o Facebook aqui, e ele também tem recurso de foco, então isso é muito bacana, que eles usam bastante essa borda preta, né, mas ela pode ser de qualquer outra cor, tá? E o foco ele vai trabalhar da seguinte maneira, né? Quando a gente aperta o Tab uma vez, ele vai para o próximo elemento focável, né? E quando a gente aperta Shift Tab, ele vai focar o elemento anterior. Essa ordem de foco a gente pode também programar ela, né? Naturalmente, o HTML ele vai focar primeiro o elemento do nodo de cima e depois o de baixo e assim por diante, né? Mas se a gente usar o atributo tabIndex nas nossas tags HTML, nós podemos definir manualmente a ordem, né? Então, eu uso muito esse recurso, né, no meu dia a dia. As teclas Enter e barra de espaço, elas vão desempenhar a seleção ou confirmação. Então, toda vez que o usuário quiser confirmar uma ação num botão ou abrir um link, né, ele vai poder usar ali, ó, o Enter ou a barra de espaço, né? E ao contrário disso, para cancelar, para fechar um modal, para fechar um drop-down, por exemplo, a gente usa o ESC, né? E as teclas direcionais vão ter seu uso também, né? Mas principalmente quando a gente está dentro de um drop-down, um menu suspenso. Aí o tab, o que ele vai fazer nesse menu? O tab, ele vai fechar o menu e focar o próximo elemento. E as setas vão direcionar o que o usuário quer selecionar dentro desse menu suspenso, né? Eu tenho um exemplo aqui de justamente isso. Então, é um drop-down aqui. E ele está em conformidade com a acessibilidade, né? Ele está aligned, como se diz. E eu estou usando as setas para cima e para baixo ali para selecionar uma fruta. E eu posso apertar Enter ou barra de espaço para selecionar a fruta, né? Então ali está uma demonstração de como seria aí, mais ou menos, operar um desses menus usando apenas o teclado. Mais para frente, então, agora falando sobre os leitores de tela, né? Outra ferramenta muito importante para o Ally, tá? Nós vamos ter aí diferentes leitores de tela, nós podemos até baixar diferentes leitores de tela para diferentes sistemas operacionais, né? Mas por padrão, né? No macOS, que é o sistema que eu estou utilizando aqui, nós temos o VoiceOver. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E nós temos também o atalho do teclado para chamar ele, né? Porque pensa, a pessoa que tem deficiência visual, não enxerga nada, ela precisa ter um atalho que chama esse recurso, né? Porque ela não vai conseguir clicar e abrir ele, né? Porque ele... Então, é muito importante ter um atalho bastante acessível também, né? No Windows, nós temos o Microsoft Narrator, e eu encontrei esse Orca Screen Reader pro GNOME, pro KDE, né? Como o leitor de tela é uma coisa muito... É um programa que ele vai direto de encontro com o front-end do Linux, né? Se você está aí, independente da distribuição, né? Se você está aí no GNOME ou no KDE, você pode baixar esse Orca Screen Reader. Eu, assim, honestamente, eu tenho muito mais experiência com o do macOS, porque é onde eu trabalho, né? Mas todos os sistemas, eles devem ter uma experiência parecida, tá? E, por último, nós podemos dizer, então, que o Ally e a internacionalização são outras áreas que vão conversar também. Porque, por exemplo, em países de língua estrangeira, né? Aqui no Brasil, nós vamos querer que o nosso site seja lido em português, né?
mas se o nosso site for acessado por um americano, a gente vai querer que seja lido em inglês, por um russo, a gente quer que seja lido em russo. Então, é muito importante a gente oferecer esse recurso de internacionalização junto com o leitor de tela, tá? E como é que nós podemos fazer efetivamente isso, né? Uma dos recursos é o atributo role dentro das tags HTML. Então, nós temos role de botão, de caixa de diálogo, de menu drop-down, de combo box, de radio, né? Nós temos checkbox também. No momento que a gente diz que determinado elemento HTML tem esse papel, o leitor de tela vai dizer para o meu usuário que se trata de um botão, que se trata de um link, que se trata de um checkbox, né? E para as imagens, muito importante usar ali o atributo alt, né? Que daí, quando ele focar na imagem, vai ter uma descrição do que é a imagem, para ele sendo lida pelo leitor de tela, né? E junto com o role, nós temos também o ARIA, né? O ARIA, ele significa Accessible Rich Internet Applications. E é outro atributo que a gente pode colocar em nosso HTML para justamente melhorar a semântica, a forma como o leitor de tela lê a tela, né? Mais para frente eu vou mostrar vários exemplos aí de ARIA que são muito interessantes e o leitor de tela vai saber ler eles com certeza, né? E vocês vão ver como é que funciona bem certinho na prática, tá? Eu coloquei esse link aqui, Area Techniques, que é direto do site do MDN da Mozilla, né? E aqui nós temos uma lista de roles primeiro. Então, como eu disse, nós temos... Vou até dar um zoom aqui. Nós temos o button, checkbox, link aqui, menu item, progress bar, né? São tudo roles, esses aqui. E os de baixo aqui, eles vão ser aqui. Eles vão ser áreas, né? Área label. Deixa eu ver aqui. Não, perdão. Esses aqui, tudo de cima, são todos roles, tá? Que nós podemos atribuir a nossos elementos HTML. E aqui embaixo nós temos os área, né? Então eu posso dizer que um campo está desabilitado, um botão está desabilitado. Isso vai ser lido para o meu usuário. Se eu usar área disable, né? Posso dizer que o menu está expandido se nós usarmos o área expanded, por exemplo, e assim por diante. Então, eu tenho um exemplo aqui na prática de um código e o que acontece? Se a gente usar o HTML button, que ele foi criado justamente para essa finalidade de dizer para o usuário que é de fato um botão, nós podemos omitir o role, nós podemos omitir o tab index e nós podemos omitir o area label, porque eles já vão estar intrínsecos dentro do elemento HTML que é o botão, né? Porém, se por alguma razão de design, né, ou de experiência de usuário, nosso botão não pode ser um botão, ele tem que ser uma div, por exemplo, obrigatoriamente, nós podemos dizer para o nosso usuário, leitor de tela, que se trata de um botão mesmo sendo uma div. Como? Colocando role, colocando area label. Então, quando o usuário focar nessa div, o leitor de tela vai dizer, olha, se trata de um botão e é um botão que você usa para salvar, né? Níveis de contraste. Outra característica muito importante para o Ally, acessibilidade, né? Então, nós temos o contraste, é a diferença entre duas cores, né? E isso é conhecido como nível de conformidade. O WCAG, ele diz que acima de 4.5 é nota AA. E se a gente tiver um nível ainda mais acima de 4.5, né, ou acima de 7, aí seria o ideal, porque várias pessoas que têm alguma dificuldade de ver o contraste das páginas, né, tem algum grau de deficiência visual, para elas vai ser melhor acima de 7, tá? Então eu coloquei esse site aqui que ele é muito, muito útil para nós. Ele vai ser aqui um testador de cores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
cor de frente e cor de trás, tá? Então, nós temos azul em cima do branco. Azul em cima do branco, nessa tonalidade de azul, vai receber nota AAA do WCAG, tá? Em todas as situações, né? Por quê? Por causa que o nível de contraste dele é 8,59 por 1, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, digamos, azul em cima do vermelho, né? Aí vai ficar bem ruim de ler, né? E a taxa de contraste vai lá para baixo, abaixo de 4,5, então vai falhar em todas as homologações, né? Mas uma taxa de contraste perfeita aí vai ser o preto no branco, né? Ó, preto no vermelho já sobe um pouquinho, mas ainda está abaixo de 7, né? Então ele vai falhar para nota AAA, mas ele vai passar para nota AA. Preto em cima do branco, aí é o ideal, né? Fica 21 por 1, é uma nota excelente, né? Fica bem legível, bem bom, tá? Então nós trabalhamos muito com essa ferramenta também. Aí que eu falei das notas, né? Ali são níveis de perda de visão ali, né? E a idade que mais afeta, né? Pessoas acima de 45 anos e pessoas acima de 70 anos, né? Geralmente, assim, é uma estimativa, né? E o que mais nós podemos fazer, né? Para melhorar ainda mais a experiência do nosso usuário Eli, né? Nós podemos ter fontes grandes com traço largo, né? Muito importante. Nosso site, nossa aplicação pode ter ferramentas aonde o usuário pode escolher a cor, né? Nós temos os modos de alto contraste e modos daltônico, né? Muitos jogos, inclusive, né? Do entretenimento digital, né? É muito legal porque eles estão aderindo a isso também, né? E é bom porque as pessoas que têm alguma deficiência visual, elas querem se divertir, querem usar a web, querem usar aplicativos, né? E por último, uma ferramenta que muita gente usa, né, que é bem útil mesmo, que é aí a lupa, o zoom, né? Eu não conheço uma pessoa que nunca usou a lupa, né? E é uma ferramenta de acessibilidade, é muito importante, né? E é muito útil também. Então, eu tenho uma atividade aqui que eu trouxe, onde nós vamos mexer um pouco em código, tá? Só um pouquinho, para ver como que isso é bem na prática mesmo, hands down, né? Eu propus aí tornar um modal acessível. Então, se a gente for aqui pro lado, né? Nós temos essa aplicaçãozinha aqui rodando, tá? E se eu der um tab aqui nessa página, foca o botão, tem um indicador de foco ao redor do botão, isso é legal, perfeito. Se eu apertar Enter aqui, ele puxa o modal, porém o foco não vai para dentro do modal, né? Aí é onde começam nossos problemas. Se eu der Tab aqui, vai para o botão de fechar, vai para o campo de nome, de sobrenome, de cadastrar. E se eu der Tab mais uma vez, o nosso foco vai lá para cima da barra do navegador e a gente não quer isso, né? O modal acessível, de acordo com o WCAG, ele prende o foco dentro dele, tá? Mas vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro, nós vamos querer que o modal receba o foco após ser acionado, certo? Então, vamos aqui para o código. Eu vou acrescentar alguns atributos da div do modal, tá? Que vão ser o tab index. Então, é uma div que pode ser focada. Eu quero que ela execute o autofoco assim que ela aparece, né? Então, se eu salvar aqui agora, dar um refresh na página, agora eu vou dar um tab no botão, Enter, ali, ó. Agora a borda ao redor do meu modal tá azul. Isso significa que ele recebeu o foco. Então, podemos riscar esse item da nossa lista. E o próximo é que ele deve prender o foco dentro dele, tá? Então, de volta aqui para o código, se a gente for ver aqui, vamos abrir de novo o modal. Então, nós temos aqui, o primeiro elemento vai ser esse botão de fechar e o último vai ser o cadastrar. Qual que é a lógica aqui, mais ou menos, do que nós vamos fazer? No momento que o foco for dado ao botão cadastrar e a tecla Tab for pressionada novamente, eu vou querer que o foco volte
para o botão de fechar e não que ele vá lá para cima da minha página, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu tenho esse onKeyDown evento aqui, que ele vai ser chamado para o botão de fechar e para o botão de cadastrar. A lógica já está codada aqui, tá? Então, basicamente, ele verifica qual tecla foi apertada, se foi um tab, e se foi com o shift ou sem, ou seja, eu estaria voltando, né? Se eu voltar do botão de fechar, eu quero que volte para o botão de cadastrar. Então, tem essas nuances também, né? Mas, então, se eu salvar esse arquivo aqui, dar um refresh, então, tab para alcançar o botão, enter para abrir o modal, tab, 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 tab. Agora, no próximo tab, ele tem que voltar para o botão de fechar. E se eu der um Shift Tab aqui no botão de fechar, tem que ir para o botão de cadastrar. Perfeito. Então, aqui, ó, meu foco não sai de dentro do modal. Ótimo, assim que nós queremos. Então, falando em botão, na verdade, eu percebi uma coisa aqui que me incomodou um pouquinho, tá? E nós podemos usar o inspecionador do Google Chrome para ter certeza. Eu estou falando do contraste de cores do botão. Então, se eu pegar o inspecionador do Chrome aqui e for em cima desse botão aqui, olha ali. Nós temos na parte de cima desse balãozinho que apareceu, né? Nós temos aí o HTML do elemento, que ele é um botão, que ele tem tal tamanho. Na parte de baixo, reparem, nós temos uma área chamada Ally, Accessibility. E ela nos diz que o contraste está em 3.2, né? E apesar do Google Chrome colocar um símbolo de positivo aí, não está em conformidade com o WCAG. Então, nós queremos, lembre-se, nós queremos, então, 4.5, mas idealmente acima de 7, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir meu CSS e eu vou encontrar esse botão. Vamos lá. Tá aqui o botão. Então, ele tá com essa tonalidade de azul. Eu vou querer um azul mais forte, né? Mais escuro. Eu vou puxar aqui para baixo para esse azulão aqui, bem escuro, tá? Salvei. Aí, já atualizou para um tom mais escuro. Vamos ver se está em conformidade agora. 6.95, quase. Eu vou subir mais um pouco aí a cor dele aqui para deixar mais escuro ainda, né? Lembre-se, nós queremos acima de 7. Vamos ver de novo. 10.35. Agora sim. Agora vai passar pela homologação, tá? Então, perfeito. Vamos continuar aqui no nosso checklist. O foco está sendo preso dentro da caixa de diálogo. Então, podemos riscar. Deve ser dispensável ao pressionar ESC. Essa é fácil. Essa é fácil. Vamos voltar aqui para o nosso código. Então, eu simplesmente vou botar um onKeyDown evento aqui, tá? Pode ser em Vanilla JavaScript, pode ser em AngularJS, pode ser em Vue, né? Eu estou usando o React aqui, né? Me repetindo aqui, estou falando que estou usando o React, porque é o que a gente normalmente trabalha, né? Então, esse onKeyDown aqui, ele já está codificado aqui em cima. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, se você, usuário, apertou Escape, né? Vai fechar. Simples assim. Então, vamos dar um refresh aqui. Tab para chamar o botão. Enter. Então, nosso foco está preso aqui dentro. E agora eu vou apertar ESC. Fechou. Maravilha. Então, mais um item riscado. E depois que ele fechar, né, nós queremos retornar o foco ao botão que o acionou. Então, se agora eu abrir o meu diálogo, apertar ESC, o foco vai para onde? A gente não sabe, ele fica perdido, né? Não, a gente quer que o foco volte para o botão de cadastrar usuário. Assim, o usuário não fica desnorteado da onde que ele parou, né? Então, vamos ver aqui. Eu acredito que está aqui o código. Então, tem essa função close dialog. E o que eu vou fazer, simplesmente, é depois que for fechado, eu vou querer focar no botão de registrar. Simples assim. Fácil, fácil. Uma linha de código. Então, vamos testar, ver se funcionou. Abrir o diálogo, né? Dessa vez eu vou vir aqui no botão de fechar e vou apertar Enter, né? Porque tem que ser o mesmo resultado, né? Tanto o ESC quanto
fechar manualmente. Então, fechei, voltou o foco pro botão. Abri, apertei ESC, voltou o foco pro botão. Perfeito, perfeito. Maravilha. Mais um item riscado e vamos pro último, tá? Por último aqui, nós vamos ter que dar suporte aos teclados e aos leitores de tela, né? Então, nós vamos só terminar aqui de, digamos, dar uma lapidada final aqui no nosso produto, tá? Então, o que isso significa, né? Faltou a gente colocar os roles e os áreas, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a div do modal, né? Muito importante dizer que é um dialog e que é um área modal true, tá? E eu vou descomentar esse código aqui também, que ele vai dizer basicamente o seguinte, né? No momento que o usuário der foco para o nosso modal, ele vai ler o título do modal, vai ser o que está contido nessa ID aqui. E está aqui embaixo, e esse header 1 aqui, então ele vai ler, cadastrar usuário. E ele vai dizer o seguinte, ó, você está num diálogo, né, dialog no modal, e ele se chama cadastrar usuário. Então é isso que nós queremos, né? Mais para frente nós temos aqui nos nossos inputs aqui, é de maneira semelhante, né? Esse label ele vai ter que ser para esse input, né? Então ele vai ler aqui, porque, por exemplo, nós temos aqui nome e sobrenome, né? No momento que o input for focado, ele vai ler a label acima dele. Muito importante também, né? E depois de nós cadastrarmos tudo aqui, por exemplo, eu cadastrei meu nome aqui, dei Enter, ele mostra esse parágrafozinho, né? E esse parágrafo ele está aqui, ó. Aqui. E eu vou dizer que ele é um road note e que ele é focável também. Então, o usuário vai conseguir focar em cima dele e vai conseguir, o leitor de tela vai conseguir comunicar exatamente o que está escrito dentro desse parágrafo dessa nota. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Command F5 e... Voz cadastrar usuário. Ó, já está funcionando. Usuário cadastrado. Guilherme Zordan. Já saiu funcionando, né? Mas eu vou só abaixar o volume aqui um pouquinho. Áudio output volume 60 volume down. Isso. Já tá falando um monte de coisa aí, tá? Mas é o que a gente quer. Então, se eu abrir aqui o modal, ele tá dizendo que é um dialog, tá? Infelizmente, o voiceover ele vai falar umas coisas em inglês e outras em português, tá? É um defeito dele aí. Acho que outros leitores de telas vão falar, vão ter uma tradução melhor para o português, tá? Mas, por exemplo, então aqui eu tô com o foco aqui preso, né? Ó. Botão de fechar. Tá. Tá, ele tá dizendo que é um pop-up aqui por causa que ele tá abrindo as sugestões, né? Então, posso navegar nas sugestões também, né? Porém, é um campo de texto e cadastrar é um botão também. E no momento que eu apertar ESC aqui, voltou, comunicou o botão, apertei Tab. Legal, tá lendo bem, assim, tá bem em conformidade, assim, pro WCAG achar algo errado aí vai ser bem difícil. Já está bastante acessível e nós fomos com sucesso aí, adicionamos o Ally na nossa aplicação, podendo aí riscar o nosso último item da lista. Maravilha. E você pode me perguntar o seguinte, né? O usuário de computador, beleza, ele vai conseguir utilizar de forma acessível o computador usando teclado e o leitor de tela. Mas e como é que faz o usuário de smartphone, né? Como é que eles fazem para usar smartphone? De maneira bastante semelhante até. Então eu trouxe um vídeo aqui de como seria em telas capacitivas, tá? Então eu vou dar um play nesse vídeo aqui.
esse rapaz ali, ele tem um certo grau de deficiência visual, né? E primeiramente o que ele mostra aí, ó? Justamente a lupa, tamanho da fonte, zoom, né? E agora, ali, ó, a lupa, né? A lupa é um recurso muito importante. E até mesmo usar a câmera do smartphone para conseguir ler coisas que estão muito pequenas ou muito longes, né? Então, o smartphone, ele é um recurso muito bom para acessibilidade. Inverter as cores, alto contraste, que nós já passamos por isso também. E agora ele vai mostrar o screen reader, ó. Então, um toque ou um swipe ali vai escolher o item o VoiceOver vai ler para ele, né? E 2 toques vai selecionar. Então, é bastante semelhante ao teclado, né? Só a tela capacitiva, ela precisa de mais toques para selecionar, né? Porque um toque vai só ler. Então, é basicamente desta forma que eles utilizam, né? E eles não precisam nem estar com a tela ligada. Com a tela desligada, dá para usar o VoiceOver e o toque normalmente. Então, pessoal, era isso aí. Bastante feliz aí de fazer parte do evento, de mostrar para vocês um pouco do que eu faço, adentrar o mundo da acessibilidade, né? Que é algo, eu acho que é uma área assim que vai crescer muito ainda. Mais e mais pessoas trabalhando no computador, usando no dia a dia, né? Os processos estão cada vez mais digitalizados e nós precisamos acrescentar esse recurso de acessibilidade, de Ally, para os nossos usuários, para eles terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço aí para quem ficou até o fim. Valeu. Tchau, tchau.